Bom dia, abençoados e abençoadas, lindos de Jesus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Já vou pedir para você pegar a sua Bíblia, pegar o seu café, sentar à mesa, tire esse tempo com o Senhor, que seja no seu trabalho, mas busque estar em silêncio, que seja na sua casa, aonde você estiver, numa academia, enfim, mas tire esse tempo para ouvir a palavra de Deus, chame Ele para estar aí junto com você, para aquilo que Ele deseja falar ao seu coração, amém? Então vamos lá, podem abrir aí a Bíblia de vocês em Gênesis 4 e nós vamos ler do 1 ao 7, que fala o seguinte: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou ela a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim trouxe uma oferta. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Então Caim trouxe uma oferta. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Primogênitos, primeiros. Então Abel trouxe os primeiros, Caim trouxe uma oferta. E o Senhor, ele se atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta ele não se atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizer bem, se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. O que isso quer dizer para nós? O que isso traz para mim e para você? Porque depois dessa parte, quando nós vamos para o versículo 10 e 11, fala o seguinte: O que você fez, Deus fala para Caim. Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O sangue que você derramou amaldiçoa você. Caim, primeiro a gente vai por escala aqui, né, por entendimento. Primeiro Caim não deu o melhor que ele tinha, ele deu qualquer coisa. Ele deu uma oferta, de qualquer jeito, para o Senhor. Abel, ele deu as primeiras gorduras das ovelhas, ele deu as primeiras ovelhas para Cristo. Então aqui a gente já aprende que para Cristo a gente precisa entregar o nosso primeiro, não é mesmo? Ok, então o Senhor se agradou da entrega de Abel, que foi a primeira entrega que ele teve, e para Caim, que foi uma oferta, qualquer oferta. O Senhor não se agradou. E o engraçado é que Caim, ele se ira fortemente. E aí, logo quando ele se ira, já entra essa amargura no coração dele e o semblante dele muda. Só que, já parou para pensar? Ok, Caim se sentiu rejeitado, Caim se sentiu frustrado, triste, entrou uma amargura dentro do coração dele, porque Deus não aceitou a oferta dele. Só que vamos pensar o inverso, como será que ficou Deus de receber
qual que é a oferta? Será que ele não se entristeceu o coração? É muito fácil a gente falar para Deus ou criticar a Deus, mas a gente não olha para aquilo que nós entregamos a Ele. Como que a gente quer receber o nosso melhor, receber o melhor para nós, ser aceito, se nós não fazemos questão de entregar o nosso melhor? O mais lindo é que quando Cristo veio, a graça que veio sobre nós, Ele entregou o amor dele além do que eu e você possa entregar a Ele. Cristo nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que mesmo quando eu e você entrega nada, Ele ainda assim nos ama. Ele ainda assim nos ama. Mas a gente não pode deixar de pensar quanto que Deus não se fere, Ele não se fere porque Ele é Deus, né? Mas o quanto que Ele entrega para os seus filhos e muitas vezes a gente não é capaz de entregar algo de volta, ou a gente não é capaz de entregar o nosso melhor para Ele. E aqui Ele não se agradou da oferta, então, de Caim, que era uma oferta qualquer. Se eu e você receber uma oferta qualquer, como que a gente vai se sentir menosprezado, insignificante, como se fosse a última pessoa a ser importante para aquela pessoa? E aí aqui, quem se ira é Deus? Não. Quem se ira é aquele próprio que deu a oferta ruim. Engraçado isso. O que deu a oferta ruim é o que se ira, é o que permite entrar amargura no seu coração. Aquele que não faz, aquele que não entrega, aquele que não obedece, aquele que não renuncia, aquele que fala que ama, mas não ama, aquele que fala que anda com Deus, mas está fofocando dele, aquele que faz tudo o contrário. Mas tá ali, Deus não olha para mim. Deus não olha para mim. Deus não faz o que eu quero, Deus não faz o que eu peço. É muito interessante essa percepção. E Cristo ainda dá uma chance. Cristo ainda alerta Caim. No versículo 7 ele fala: se procederes bem, se você fizer o bem, se você entregar as coisas boas, não será você aceito? Claro que sim! Essa é a resposta que ele tinha que ter tido. E logo depois Cristo vem e fala, Deus vem e fala: e se não procederes bem, e se você não fizer o bem, o pecado bate à porta. O pecado tá aí batendo, ó. Tá batendo. Se você não procede bem, o pecado tá batendo a porta. Tá tentando te conquistar, tá querendo te conquistar. Mas sobre ele deves dominar. O pecado, ele vai bater a porta o tempo todo, tentando fazer com que eu e você faça coisas ruins, coisas maldosas, coisas que não agradam o coração do Senhor. Mas sobre ele, eu e você, nós devemos dominar. E aqui Cristo fala para Caim, sobre ele deves dominar. Não é Cristo que vai tirar de mim ou de você de enfrentar muitas vezes circunstâncias na nossa vida, mas é uma escolha. Eu e você tem uma escolha todos os dias. Sobre ele deve dominar. Nós devemos dominar, nós devemos ter as escolhas boas ou ruins, nós que fazemos as escolhas e a partir desse momento nós colhemos o resultado. O Senhor abriu os olhos, ele abriu os olhos de Caim, mostrando que ele era capaz de dominar, mas ainda assim, ele com o coração amargurado, preferiu pecar. Preferiu matar o seu irmão. A gente pode observar que
Abel escolheu priorizar a Deus e entregou tudo de coração, as primícias de coração, aquilo que era mais precioso para ele de coração. E Caim, por sua vez, decidiu entregar aquilo que é de menor valor, aquilo que não te custava nada. E aquilo dali não custava nada, que custava pouco, foi rejeitado pelo Senhor. E naquele momento ele foi tomado por inveja, ele foi tomado por amargura, ele foi tomado por um sentimento de rejeição, porque ele tomou uma advertência do Senhor, porque o Senhor estava ensinando para ele: me entregue o seu melhor. Mas ele, já com o coração caído, que já veio dos seus pais, permitiu entrar, porque o Senhor fala: o pecado bate à porta, ele deseja te governar, mas você deve dominá-lo. Só que por essa ânsia de ser aceito, por essa ânsia de estar certo, por essa ânsia de vingança, em vez de dar ouvidos ao Senhor e consertar o seu erro, ele decide matar o seu irmão. E aí ele teve que encarar os resultados daquilo. Ele teve que encarar a justiça do Pai. Pessoas como Caim não conseguem se entregar por inteiro para Cristo. Não conseguem entender o que é o verdadeiro evangelho. Pessoas como Caim só fazem o que lhe agrada, só fazem o que é confortável para você, só faz aquilo que, hoje eu não tô afim de orar. Hoje eu tô cansada, não vou orar. O Senhor pediu para você renunciar a algo? Não vou renunciar não. O Senhor tá pedindo para você obedecer? Eu não vou obedecer não. É assim que funciona. E prefere fazer a sua própria vontade, aquilo que é lhe confortável. Não honra o que Deus diz. Desconhece a si mesmo, desconhece ao seu chamado, desconhece ao Pai verdadeiro. E por consequência disso tudo, vive uma vida desconecta, vive uma vida sem propósito, vive desejando a vida de outras pessoas. Essas pessoas jamais serão como Abel, porque elas não caminham em obediência e em renúncia. E é exatamente por esse motivo essas pessoas não experimentam o favor de Deus. Elas sequer conhecem Cristo. Elas sequer conhecem quem é Deus. Elas não sabem quem é o Pai dela. Ela não tem o caráter. São pessoas acomodadas, que oferecem só o resto para Cristo. E aí, a frustração vem. Vem a inveja, vem coração amargurado, vem rejeição e vive uma vida medíocre, vive uma vida desejando o que é dos outros, vive uma vida buscando a aprovação das pessoas, vive uma vida tentando ser preenchida com tantas coisas e que mesmo assim ainda existe um buraco no seu coração. Pessoas como Caim, que desejam fazer muito mais aquilo que está sobre o seu próprio coração, sua própria vontade, do que obedecer a Cristo, do que ouvir a Cristo, do que ligar o alerta e ouvir: Pai, aonde que eu estou errando? Aonde que eu posso mudar? Aonde que eu preciso melhorar? Mas está lá cheio de justiça própria, querendo se vingar, achando que é boa demais ou bom demais, achando que está certo em todas as circunstâncias. Pessoas
que são agressivas, pessoas que são arrogantes, pessoas que são reativas, vingantes, a gente precisa tomar cuidado para nós não sermos Caim. A gente precisa cultivar um coração verdadeiro, puro, genuíno, limpo. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a olhar todos os dias quais são as motivações do nosso coração e para que Ele traga correção todos os dias para nós. A gente não pode ser Caim, a gente não pode se desanimar pelos Caíns que a gente encontra na nossa vida, mas a gente precisa ser cada dia mais semelhante a Abel, entregar o nosso melhor, independente do que o outro faz. Entregar o nosso melhor, porque não é para pessoas, é para Cristo. Entregar o nosso melhor a Ele. Nosso coração, a nossa pureza, e não é ser bobo. As pessoas confundem pureza com ser bobo. É entregar o nosso coração a Cristo. É mostrar o caráter de Cristo através da nossa vida. E ter uma oração, uma adoração e uma entrega sincera a Deus. É isso que nós precisamos. Ser cada dia mais parecida com Abel. Amém? Paizinho, nesse momento eu venho aqui diante de Ti, Pai, pedir pela minha vida, pelas minhas irmãs e irmãos. Pai, sonda o nosso coração. Sonda as motivações dos nossos corações. Muitas vezes tão sujas, Pai. Nos ajude a limpar. Nos ajude a ser pessoas melhores. Nos ajude a ser semelhante a Abel, Pai. Entregar a nossa melhor porção todos os dias ao Senhor. Todos os dias ao Senhor. E que a gente possa compreender, Pai, que as pessoas aqui na terra representam o Senhor. Que a gente possa entregar o nosso melhor a elas, independente do que fizeram conosco, porque isso é carregar o seu caráter, Pai. Então nos ajude a conhecer mais do teu caráter e a ser como o Senhor é e ver como o Senhor vê, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas, meus lindos. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã.